Olá a todos, hoje aqui no programa Papo na Cidade, eu Garcia, estou aqui com meu amigo Borelli, de longa data, e nós vamos conversar hoje sobre odontologia. Muito bacana, muito bem. Bom, Borelli é um amigo meu aí, professor, doutor, mestre, tudo mais ouro aí, relativo à odontologia. Nós nos conhecemos aí no passado aí, onde ele era diretor dos cursos de odontologia de uma instituição de ensino superior e eu era da área de tecnologia. Mantivemos amizade ao longo dos anos. Borelli, é assim, odontologia é uma coisa que todo mundo precisa, mas só lembra a hora que está com dor do dente. esse é o grande problema, né? A pessoa não morre se não tiver dente. Ela come coisinha mole e não vai morrer por falta de dente. Ela vai ter alguns outros dissabores durante toda a vida, né? Mas o que acontece é que quem envelhece com dente envelhece melhor. Com mais qualidade de vida, com mais saúde. Porque os dentes não é onde hoje estamos num país que a estética a qualquer custo, inclusive dentro da odontologia, com coisas técnicas odontológicas, é o que mais vende, né? E, consequentemente, o que a gente está buscando hoje é um outro tipo de odontologia. É uma odontologia que visa ter mais dente por mais tempo de vida. Então, porque antigamente idoso era aquele que tinha 60 anos de idade. A gente está chegando nos 60 anos, eu não me sinto idoso. Nem eu. Idoso é aquele que tem hoje 80, 85 anos de idade. Então, eu tenho que entender que nesses meus 37 anos de odontologia de formado, a odontologia passou por uma série de alterações, uma série de mudanças, uma série de conceitos novos, uma série de descobertas novas. Então, aquilo que eu aprendi e que também ensinei nos mais de 30 anos como professor ou como acadêmico, em instituição de ensino, ele também veio mudando. E eu tenho que ir me aperfeiçoando. Até hoje, na inteligência artificial, que a gente faz coisas que não fazia antigamente. Hoje a gente tem tecnologia, nós temos equipamentos, nós temos conceitos, nós temos produtos que fazem com que eu economize dente, porque ninguém gosta no dentista. Mas falo para você hoje que a única coisa recorrente dentro de um consultório é fazer uma profilaxia decente. Porque eu só tenho cárie ou doença periodontal, que é aquela chamada gengivite periodontite, eu só tenho isso se eu tiver placa bacteriana, o biofilme. E como é que eu tiro a placa? Com escovação, com fio dental, com técnicas mais modernas de escovas interdentais. Agora, é muito bonito falar de escova, falar tudo isso, num país que é muito grande, porque assim como nós somos vários Brasis, né? Nós somos em São Paulo, é uma coisa, o país é muito grande, com realidades muito diferentes. Aí tem várias odontologias. Então, isso que eu estou falando aqui, hoje a gente faz uma profilaxia profissional guiada, sem dor, fantástica. Mas eu também posso só usar a escova de dente. E tudo bem, mas quanto custa uma escova de dente? Boa. Escova boa é aquela que você tem. E quando eu falo que tem famílias, tem uma escova de dente só para todo mundo. Incrível isso, né? E quando tem famílias que não tem nenhuma escova de dente, não tem comida. Então é tudo muito bonito a gente fala quem pode mais, pode menos. Então a gente tem que ensinar tudo o que tem do melhor e se não tiver, como é que eu resolvo isso? Porque a remoção do biofilme dental da placa bacteriana faz com que eu não tenha nem cárie e nem doença periodontal. E a cárie, nós temos água fluoretada no Brasil, que ajuda demais, apesar de ter um monte de bobagens e fake news nas mídias sociais, dentista biológico, flúor causa isso, aquilo, bobagem, tudo bobagem. A gente tem que entender que prevenção é a melhor coisa em todos os níveis de saúde, não só na odontologia. Mas eu quero crer que é realmente só quando dói ou quando a estética está prejudicada que ele procura. Quando é uma grande bobagem. Se ele for num dentista que consiga criar, e é muito fácil fazer isso, desde que haja conhecimento, o risco de doença cárie, o risco de doença periodontal, ele consegue determinar níveis de manutenção e, consequentemente, propor ao paciente, propor a você, o seu retorno, para que você não tenha nenhum problema. Porque não ter problema é muito mais barato. E não esperar doer. Porque não precisa ter dor, não precisa perder dente. É muito simples. Então,
se tivesse que dar um conselho, peça para o seu dentista fazer uma análise do seu risco de doença cárie e o risco de doença periodontal. E, em cima disso, criar protocolos de profilaxia, de manutenção, para não ter doença nenhuma, porque é possível sim. Hoje, existe uma odontologia contemporânea que não usa broca, é uma odontologia de mínima intervenção. Então, desde a criancinha, a gente faz a análise e o tratamento minimamente invasivo, onde a pessoa não sente dor. E não tem cárie e não tem doença periodontal. Mas é muito relevante e prevalente também, que isso todo mundo conhece. Hoje nós temos muitos problemas com a pandemia também, muitos problemas de bruxismo, que é aquele ranger de dentes, apertamento dental, devido à ansiedade, né, durante o momento da pandemia, isso aumentou demais. Então, são lesões que não têm relação à cárie. Então, é muito prevalente. E também, a gente vê muito nas crianças, nos jovens, as doenças de desenvolvimento de esmalte, né? E que são alterações que levam a mancha nos dentes. Os dentes ficam todos manchados de branco. Só que mancha não é mancha, é uma percepção ótica. O que está doente? A estrutura do esmalte está doente, ela está porosa, ele pode se desfazer inteiro, sem nunca ter tido uma cárie. Tá? E não é escovação, ele nasce desse jeito. E tem jeito para fazer, não é para sair fazendo essas famosas facetas de resina, né? Facetas para tudo quanto é lado, que destrói os dentes sem ter a necessidade. Tem indicação para isso, mas não é nessas crianças, são jovens e que tem ocorrido bastante. Então, as nossas crianças não precisam ter doença, elas precisam ter orientação. Isso só se consegue no dentista. Então, infelizmente, eles vão por causa de estética e por causa de dor. E muitas dessas manchas que eu estou falando acabam indo por causa da estética. E a gente tem que explicar que o problema não é estética, o problema é da estrutura do esmalte. A gente trata do esmalte e, consequentemente, melhora muito a estética. Tem crianças sofrendo bullying muito devido a esses defeitos. E que no passado não era tão prevalente, que hoje é muito prevalente. Então, a odontologia contemporânea é aquela que visa a gente economizar dente. A gente ter dente com qualidade durante mais tempo de vida. E eu, como dentista, falo, que tipo de odontologia você faz? Aquela que eu faço na minha filha, nos meus filhos. É isso que eu quero para os meus pacientes, a mesma odontologia. E ela não é cara, ela é barata, porque se você está trabalhando com manutenção, você não tem gastos, e você não tem perda de elemento dental. Então, economizar é sempre bom, economizar dente também é melhor ainda. Borelli, baseado nisso que você está dizendo, então, o melhor, como nós aprendemos antes de Covid, por que eu falo assim? Antes do Covid, eu me lembro que desde quando eu era criancinha, lá todo mundo falava assim, com relação a doenças. Melhor forma de tratar uma doença é quando ela é descoberta precocemente. Só que lá na Covid, lá venderam pra gente que a gente tem que esperar para ir na UTI para morrer. Então a gente fazendo um paralelo aí com a odontologia, antes do dente ficar lá podre, cair nos pedaços, desculpa usar essa expressão, mas é só para deixar bem claro aí, o melhor é a gente se tratar. Então, diante disso, a minha pergunta é o seguinte: você acha que no Brasil falta uma política pública para tratamento dental da população? Eu acho que nós temos uma política pública de saúde bucal, pode não ser das melhores, mas nós temos uma política de saúde pública, ela atende, mas quando chega para atendimento, ela chega muito mais já para uma parte curativa do que preventiva. A presença da flúor da água de abastecimento já é um grande ganho. Se não tivesse isso, seria pior ainda. Mas existe, eu acho que tem que ter, e o Conselho Federal tratua muito bem nessas coisas todas, uma série de ações, mas precisa ter a nível de governo federal alguma coisa muito mais voltada à saúde bucal, do ponto de vista de informação. Informação da população, e não é difícil não ter cárie. Não é difícil você fazer tratamentos minimamente invasivos. A população precisa conhecer. Né? Então, tem muita gente que é desinformado. Então, a desinformação generalizada pode levar a muitos problemas, que acabam caindo na rede pública, onde ali já é tratamento curativo e não preventivo. Tá? Então, a gente não tem culpados, não tem nada. A gente tem aqui, acho que, tentar fazer com que haja um programa cada vez melhor,
com crianças, desde a faixa mais tenra idade da rede pública, que elas possam ter o acesso. Quando muito, existem algumas escolas, antigamente tinha em todas as escolas dentistas, no estado de São Paulo. Mas isso era bem antigamente, né? Nossa época de criancinha, para trás lá, né? Onde a cárie ainda era uma doença infecto-contagiosa e transmissível, que a gente sabe que não é nada disso. A cárie é uma doença comportamental, açúcar dependente. Se não tiver açúcar, não tem cárie. É um desequilíbrio de carboidrato só. Então, como é que faz? É uma doença multifatorial. Eu tenho que ter o dente, né, que eu tenho o hospedeiro, o agente agressor, a bactéria, eu tenho que ter substrato para essa bactéria e tempo. Se eu cortar alguma coisa dessa, não tem desenvolvimento. O que tem que cortar? O substrato. Como? Higienizando, limpando, porque eu tenho que ter tempo. Aquele açúcar fica em diversas formas na superfície do dente fermentando ali. Eu preciso ter tempo. Começa a ter uma desmineralização daquele esmalte, forma uma chamada mancha branca, que já é início de cárie, porque cárie não é buraco. Cárie não é buraco. Quando é buraco, porque já está evoluindo há muito tempo. Cárie começa com uma desmineralização, uma mancha branca. A partir daí ela vai aprofundando. Chega um momento que ela tem esmalte, atinge a dentina e ela desmorona. Quando desmorona, já é profunda. Tá? Quando o paciente chega, eu tenho uma cárie nesse dente, é porque ela já é grande. Ele mesmo já fez o diagnóstico. Não, diagnóstico se for precoce, você não tem que usar o broca, não tem que usar nada. Você consegue controlar sendo instruída e tratada por um dentista que esteja, né, com o conhecimento em dia. Porque também tem esse outro lado. Quanto que os dentistas que estão trabalhando nos dias de hoje têm uma formação ou informação de odontologia de minimamente invasiva, de mínima intervenção. Talvez, em muitas áreas desse Brasil, esses próprios colegas precisam ter a chance, a oportunidade de receber informações, capacitações, para ter também a possibilidade de tratar dessa forma. Nós temos agora um trabalho com 200 crianças em Ribeirão Preto, só de defeitos de formação de esmalte. 200 crianças da rede pública, na verdade, especificamente na cidade de Santa Rita do Passa Quatro, com um grupo de professores de odontopediatria da Universidade de São Paulo, da odontologia da FORP, da Odonto USP, Ribeirão Preto. Fantástico! Tudo com odontologia de mínima intervenção, segurando dentes que vão se perder. Porque uma coisa muito interessante, existe uma máxima totalmente errada. Dente de leite não trata, ele cai. Para que eu vou tratar? Então você fala, mas vai cair mesmo? Deixa. Dente de leite tem 9 funções diferentes, fundamentais para uma boa evolução da dentição permanente. Fora mastigação, fonação, deglutição, manutenção de espaço, e daí vai. Então eu não posso perder. Só que tem um dente especial. O primeiro molar permanente, ele erupciona, ele nasce na boca aos 6 anos de idade, sem cair nenhum dente. E é um dos dentes mais importantes para o futuro da mordida, da oclusão desse meu paciente. Do formato também? Do formato, é o início de alterações da TM, da articulação, né? Ele é um dente fundamental. Aí... É a primeira vez que eu ouço isso. Não diga. Aí ele nasce, não cai nenhum. Aí o que as pessoas falam? É de leite, não caiu nenhum. É um dente grande lá no fundo. E não trata, porque é de leite. É um dos dentes mais perdidos. Então isso é uma coisa que todo mundo que está assistindo aqui devia tomar cuidado aí com seu filho pequeno com relação a isso. E a gente protege demais. E nós não sabemos disso, a grande maioria. A gente protege demais esse dente. Por quê? Quando o paciente vai no consultório, os pais... mas ele é criança, vai gastar tudo isso num dentinho. Esse é um dente que tem que ficar até os 100 anos de idade na boca. É dente de adulto. Ele é criança. O dente é de adulto. Esse dente vai ficar décadas e décadas e décadas e décadas. Eu arrisco dizer que 99% da população não sabe disso. E isso é muito comum. E isso faz parte da próxima questão que eu ia lançar aqui na nossa conversa aqui. Você pegou e falou muito bem aqui, nas escolas públicas, num passado remoto, tinha o dentista. Bom, se a gente for falar de educação aqui, realmente está uma lástima o Brasil, já faz muitos anos, então
adianta falar que é o governo A, governo B, governo C, que isso daí é um conjunto que vem se arrastando. Já vem se arrastando. Mas uma coisa que eu, assim como uma pequena parcela da população prega, é uma mudança total no ensino fundamental e médio. Para quê? Para sair dessas coisas aí que o cara fica lá aprendendo equação de segundo grau, não sabe para que usa. Regra de 3, não sabe para que usa. Decoreba de fórmula química, não sabe para que usa. Física, não sabe para que usa. Quando eu falo não sabe para que usa, é na prática. Porque aí vem todo o contexto aí que eu falei da educação errada que nós temos aí ao longo da vida. Um dia eu estava falando com meu filho aí mais novo, eu falei assim, numa certa época da vida eu fiz um curso chamado Matemática Aplicada na Vida. Daí que eu aprendi matemática. Uhum. Por quê? Porque o professor que dava esse curso aí, ele ensinava como é que o matemático que bolou o princípio estava pensando quando ele bolou aquele princípio. Aí eu falei para o meu filho, se fosse dado daquele jeito, qualquer coisa que todo mundo odeia de matemática nas escolas, todo mundo ia adorar, porque é uma coisa simples. Então, diante desse contexto que eu estou te falando, é o seguinte, todo esse ensino fundamental nosso tinha que ser focado em coisas mais práticas. Não ficar nessa teoria vazia, que às vezes nem o próprio professor sabe para quem está ensinando aquilo. E se focar em coisas como essa que você falou, cuidado com a saúde, profilaxia dental, para que serve o dente lá, como você falou, eu acho o nome, e assim por diante. Eu acho que acontece. Eu acho que nós, da nossa idade, a gente é de uma geração mais obediente. Seguir as regras. Em que sentido? A gente obedecia muito os pais, não precisa nem falar, a gente, só de olhar a gente já obedeceu os pais, e a gente obedece hoje os filhos. Porque a gente conversa, porque a gente sabe o que a gente... Você acabou de falar que sentou com seu filho e conversou. A gente tinha umas coisas sendo impostas. Eu falo para vocês que tem coisa que eu estudei no colegial, né? Eu nunca usei na minha vida mesmo. Nem eu. E não vou usar. E eu posso dizer também uma outra coisa. E muita coisa que eu aprendi na faculdade, eu nunca usei também. Idem. Então, qual é a racionalização da carga horária que eu tenho nos diferentes momentos na minha vida escolar, desde o início até a universidade, mestrado, doutorado, que fez sentido? Quanto da carga horária eu podia estar fazendo outra coisa? E uma das coisas que você chamou atenção, os meus cursos em tópicos específicos, assuntos específicos, ele está com chuvas de analogias do dia a dia, do meu consultório, do lado clínico, das pessoas, para que entenda aonde se encaixa aquilo, da realidade prática. Porque tem muita gente ensinando aquilo que não faz a nível de ontologia no próprio consultório. Porque isso faz parte do conteúdo programático. Exatamente. Da matriz curricular que foi aceita há anos atrás. E que não sofreu as atualizações necessárias. E hoje, com o advento de uma série de descobertas, vou dar um exemplo. Até outro dia, a saliva, ela é importante, umedecia, tudo. Ela tem uma enzima que é o início da digestão do alimento na boca, chama pitialina. Tem um efeito tampão importante, para controle, pH. Hoje a gente sabe que a saliva tem 1000 outras coisas possíveis de diagnóstico. Teve agora, 2 meses atrás, um congresso, primeiro congresso só de diagnóstico salivar. E que hoje a gente faz um exame muito simples para ver a qualidade de saliva e com isso identificar uma série de outras alterações. Isso tem que estar na graduação. Concordo. Equipamentos, tecnologia que melhora a qualidade do atendimento, conforto para o paciente, tudo. A gente não aprendeu na faculdade, com certeza você também não, apesar de ser TI, a gente não aprendeu a fazer gestão empresarial. Ninguém. Só que eu saio da faculdade, eu sou um gestor da minha própria vida. Exatamente. Eu não sou um CPF, eu sou um CNPJ, eu sou uma empresa. Mais ainda o dentista, porque ele é um pequeno empresário, em sua grande maioria. Então, e ele não sabe fazer a gestão do dia a dia dele. Não é um CPF, é um CNPJ, eu tenho que fazer... Meu consultório, ele é uma empresa. E a gente não aprendeu a fazer isso. E a grande maioria não, né? Dos cursos clássicos, assim,
aprende a fazer aquilo, só aquele mundo, aquela coisa toda, existe um mundo ao redor. E se você não fizer analogias de como aplicar aquilo e racionalizar o tempo, aí a pergunta, quem nós estamos formando amanhã? Quais são os cursos? Nós temos mais dentistas aqui do que Estados Unidos, China, Índia. É isso que eu ia perguntar para você. Até onde eu sabia, nós somos do país que tem mais dentista que muitos países aí, como você citou. Vamos chutar aí os 300 mil dentistas e quase 700 faculdades de odontologia. Quantos dentistas que é o padrão mundial por pessoa, na população? Vamos dizer assim? Nós temos 10 vezes mais. Somos 10 vezes mais. E por que nós também somos um país desisentado se nós temos mais de 10 vezes do que os outros países? Para você ver, porque muitos currículos não conseguem abranger uma odontologia minimamente invasiva que prolonga a vida dos dentes na boca de maneira saudável. Né? Existem, as escolas hoje são geridas, maioria por fundos de investimento, que nem sempre estão preocupados com qualidade. Nós temos experiência prática disso. Pois é. Pega o currículo mínimo necessário, coloca lá, os professores muitas vezes não são nem culpa deles, mas não tem nem aderência que deveria naquela disciplina, dão um conteúdo obrigatório, e Malemar consegue desenvolver coisas diferentes porque o tempo não lhes permite. Então eu acho que a gente tem muitas feridas para se mexer, para melhorar a qualidade. A odontologia, ela tem níveis diferentes, mas a gente tem nós somos um dos países que mais produz em alta qualidade cientificamente. Em alta qualidade. Nós somos no topo da pirâmide, a nível de pesquisa. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um volume de faculdades que a gente não sabe qual a real qualidade delas, quem nós estamos formando. Então, nós somos chamados um dos melhores dentistas do mundo, é o do Brasil. Eu não sei, se continuar assim, até que ponto vai acontecer. Talvez vai faltar até dentista aqui, porque tem muitos alunos, entram, não sabe para quê? Para fazer harmonização facial depois. Não, professor, não vou fazer dente, não gosto de dente, vou fazer ROF, harmonização o que é harmonização orofacial. Botox, fios, preenchidores e assim por diante. Então, assim, eu acho que a gente tem muita coisa para mexer. É pena que não dá mais para ser Don Quixote. A gente está ficando mais velho e está tentando deixar um legado para alguns jovens que vêm voando aí para fazer uma odontologia melhor, porque tem um negócio chamado Universidade do Instagram, que dá vontade de chorar. Fujam daquela história. Vamos fazer faceta de resina, faço 10 facetas de resina, 10 dentes em resina em 1 hora. Fujam disso. Porque isso, meu Deus, isso é o que mais vende. Não, o Instagram só tem coisa linda, coisa maravilhosa. Você que é jovem, não faça isso. Ah, mas não é para sempre. Nem a vida nesse plano que estamos é para sempre. Uma restauração vai ser para sempre? Lógico que não. Toda restauração tem tempo de vida útil. Um dia vai falhar. Isso eu falo para o meu paciente. Quanto tempo dura? Não sei, mas vai falhar. Como? Não sei. Vai acontecer. Então a gente precisa ser muito honesto. Não é pastel que você joga e sai pronto. Tem que ter critério, tem que ter conhecimento. Procure saber quem é o profissional que está lhe atendendo. Procure na internet, procure as informações, onde ele é formado, quais são os cursos que ele tem de atualização, especialização, aperfeiçoamento, porque não é cobrado você fazer nenhum. Talvez é um desafio para um futuro próximo, quem sabe, do conselho, além da prova de proficiência, para saber quanto que o aluno conseguiu agregar o conteúdo da faculdade, quando se forma. Lembrando que, qual o conteúdo? Também tem que saber se esse conteúdo é válido, né? Se foi bacana. Também, se eu dou um conteúdo porco, pobre, por melhor que o aluno absorveu, ele está se formando de maneira pobre. Né? Então tem que saber qual o conteúdo. Mas saber também qualificar os profissionais que estão trabalhando. Porque ninguém é cobrado de fazer nenhum curso, nenhum congresso, nenhum curso de especialização, mestrado. Ninguém é cobrado disso. Eu posso me formar, trabalhar até me aposentar, até morrer. Com a mesma técnica.
com a mesma técnica. E os materiais estão aí para comprar. Os mesmos que eu tinha 40 anos atrás estão lá para comprar. E se está lá para comprar, sabe o que quer dizer? Tem alguém comprando e fazendo E bastante, isso. por sinal. E não é pouco. E muitos são commodities, ou seja, é volume absurdo de quantidade. Tá? Então, os materiais mais baratos são aqueles mais vendidos. Material bom não é custo investimento. Material ruim tem retrabalho, ele dura menos, quebra mais, dá dor de cabeça. Mas aí você entra nas licitações públicas. Quem ganha? Via de regra. Menor preço. Dane-se a qualidade. É isso que tá. A não ser que eu tenha uma licitação muito detalhada, onde o sarrafo já começa alto, tudo certo. Depois, vamos imaginar que eu tenho um melhor material. Tem que saber qual a qualidade do dentista vai usar esse material. Porque o material não pula na boca e faz sozinho. Hoje tem scanners, escaneamento, tudo projeto digital, você aperta o botão, sai a cerâmica pronta. Quem escaneou, como é que fez o projeto, como é que sai na boca, como é que cimenta isso. Tudo tem que ter a mão do dentista, ainda. Daqui a pouco não mais, mas ainda tem. Ele pode ter uma Ferrari, se não souber guiar, bate no poste. Pegando uma analogia com isso que você está falando aí, nós hoje ainda estamos aqui finalmente aqui em 2024, então só preciso deixar isso relatado, porque alguém vai assistir isso aí sei lá quando e vai falar que eu estou falando besteira. Mas hoje nós estamos vivendo ainda o boom das IAs. E esse boom, muita gente aí, como você falou, TikTok, Instagram e tal, não, porque é só chegar, fazer isso, fazer aquilo. Besteira. Depende de quem está pedindo e de quem sabe interpretar o que foi respondido. Então é a mesma coisa que você está falando. E como nós dois aqui trabalhando com educação, nós estamos querendo passar mensagem aqui para você que está aí assistindo, que assim, cara, hoje no mundo aqui tem um monte de coisa boa. Então, o Boré está falando aqui, tem material aí que desde que se conhece aí que existe dentista, existe sendo produzido. Então, se o cara não faz nenhum curso de aperfeiçoamento, nada, tá ótimo aquilo ali. Mas de repente tem um material aí que ele vai gastar até menos, vai dar uma qualidade e uma satisfação muito melhor para o cliente dele e vai ficar todo mundo feliz. Mas para isso ele precisa ter o quê? Uma capacitação adequada. Exato. Tem que ir atrás disso. Tem que estar antenado com o que está acontecendo de modernidade no mundo. E ele não precisa estar indo viajar para os Estados Unidos, etc. Não mais. Isso eu sei que os congressos daqui de odontologia são muito bons aqui no Brasil. Como você falou, nós temos aí, assim como tudo no Brasil, nós temos aí a parte que é, vamos dizer, padrão, e nós temos as coisas de alto nível. Basta que a pessoa procure alguma coisa de um nível melhor. Então ele procura um curso, uma adaptação aí para a sua realidade ali no seu ambiente, ele vai ter lá de acordo com o bolso dele. Só que às vezes vale a pena dar uma sacrificada aí no pescoço, porque o resultado vai ser melhor depois. Na verdade, assim, 80% dessas coisas de alto nível depende da demanda que você tem. A nível de negócio, não adianta comprar alguma coisa para criar demanda. Sim. Você tem a demanda, então você compra, por exemplo, eu tenho demanda de X pacientes, eu tenho uma cadeira. A demanda está aumentando, eu compro a segunda cadeira. Eu não compro 2, 3 cadeiras para ver o que vai acontecer. Exatamente. Né? Então, tem equipamentos que custam aí um dinheiro significante, que se você tem demanda, ele se paga sozinho. E a qualidade do final do atendimento é muito maior. Mas isso chama-se plano de negócio. Eu tenho que sentar e fazer. Eu não aprendi na faculdade. Vou fazer uma correção no que você falou. Você falou, de repente você compra o equipamento para gerar demanda, isso não é adequado. É legal você já ter a demanda e o equipamento. Mas uma coisa que você começou a conversa lá, e eu sei porque você me mostrou esse equipamento, isso é um equipamento que se o dentista coloca no consultório dele, com certeza vai ter mais demanda. Que é aquele que você faz a profilaxia, a limpeza, e não tem dor. Esse seria uma exceção, por quê? Esse é uma exceção, e eu gostaria que você falasse um pouco melhor sobre esse equipamento. Não é nem o equipamento, é o protocolo. O protocolo GBT é um protocolo da Suíça, da EMS. A EMS é uma empresa desde a década de 70, do século passado, então,
produz equipamentos de profilaxia profissional. Antigamente usava bicarbonato de sódio, já não uso há mais de 20 anos. Tem muito dentista que usa bicarbonato de sódio. Por que eu não uso? Porque ele tem o pó do bicarbonato, as esferas são muito grandes e acabam prejudicando o esmalte, né? De tão grande. Depois veio a glicina. A grande maioria usa até hoje jatinho de bicarbonato. Fujam disso, né? Depois veio a glicina. Esferas um pouco menores. E esse tem um chamado eritritol, que é muito menor. A ponto que eu posso passar na gengiva, ele vai dentro da gengiva e vai removendo tudo. Como isso é feito com água morna, sob pressão com água morna, não dói. Tá? Obrigatoriamente a gente vai corar, vai usar um corante para que a gente identifique aonde está a sujeira. Onde estão as sujeiras. Para quê? Para que o paciente possa identificar isso, para você saber onde está, e entender qual é a técnica correta que a gente ensina para remover naquelas regiões. Ele vai dar, esse tipo de localização me dá o risco de cárie e doença periodontal desse paciente também. Eu consigo determinar diagnóstico e eu só vou limpar então com o jato aonde está. Aquele ultrassom que incomoda, que passa na boca tudo logo no começo dessa manutenção, dessa profilaxia, é feito por final. E é um equipamento que na verdade é um piezocerâmico, é a quarta geração ou a última geração do ultrassom que todo mundo conhece, onde ele remove o que está muito calcificado, que ainda ficou restante, de maneira a quebrar e não ter atrito com esmalte. Então ele é totalmente indolor, extremamente eficaz, e que apesar qual a demanda que eu tenho aqui? Eu só não tenho demanda se eu não tenho paciente. Agora, se eu já tenho paciente, eu já tenho demanda. E é um aparelho que se paga tranquilamente sozinho. Tá? Chama-se Airflow, é um equipamento suíço, uma graça de equipamento, tecnologia avançadíssima, e que muitos, é muito caro, o dentista fala. Faz a conta. Quanto custa cada profilaxia durante o seu investimento, ainda está comprando, você pode parcelar isso, né? Como se fosse com um banco, como se fosse um banco com a casa dental que vende, que importa da Suíça. Agora, para o paciente, é apaixonante. Para o dentista que tem, apaixonante. Por quê? Qual é o único tratamento, isso eu falo em curso com os colegas dentistas, falo para eles, qual é o único tratamento recorrente que você tem no consultório? Limpeza. Por quê? Você faz uma restauração bonita, volta daqui 6 meses que eu vou trocar ela. Não vai trocar. Exatamente. O que é recorrente? Você voltar para fazer uma profilaxia. Então, aí eu vou pegar um gancho. Aí tá aquela falta daquela visão de negócio. Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Porque não é que o dentista virou um vendedor de coisa, não é isso que nós estamos falando aqui, mas a questão dele ter o bom senso e falar assim, pô, esse equipamento custa tanto, mas vamos imaginar, o Borelli foi lá e me tratou, limpou meus dentes aqui com isso daí, tal. A Borelli já vai pegar e falar assim, ó, cara, volta daqui uns 3, 4 meses aí. Não, acho não. De acordo com o risco de doença cárie, doença periodontal, eu determino com você ótimo, o que é o ideal, isso faz parte do protocolo, que é o ideal que você volte, a periodicidade sua que você volte, para que não tenha nada. Pode ser daqui 1 mês, pode ser daqui 3, daqui 6, 9 meses, 1 vez por ano. E se você vem várias vezes por ano, vamos fazer um plano anual. Você paga por mês, uma taxinha por mês. Você não paga o clube? Você inventa um plano. É seu assim, próprio plano. Eu falo para as meninas, faz a unha toda semana, vezes 4, vezes 12. Para fazer a unha, você gasta mais dinheiro do que deixar a saúde bucal em dia. Para cortar o cabelo, para tingir o cabelo, para pentear o cabelo. O vinho que você toma. Assim, tem vários exemplos. Mas sabe o que acontece? O dentista muitas vezes não sabe explicar isso dessa maneira. Porque falta aquela questão da gestão do negócio. Da gestão. Então isso não é vender por vender. Não. É vender um plano de tratamento extremamente indolor, minimamente invasivo e eficaz para que não tenha nenhum tipo de doença cárie ou periodontal de maneira de alta performance, altamente resolutiva.
e que não teria normalmente. Quando você, vem aqui fazer uma limpezinha. Isso não é limpeza, é um tratamento de profilaxia guiada e personalizada do biofilme dental. Isso chama-se protocolo GBT, em inglês Guided Biofilm Therapy, terapia guiada do biofilme. Tá? Eu coloco personalizada porque é diferente para cada pessoa e a gente realmente personaliza com esse contexto todo. Tá? Então, o paciente ele tem uma garantia que vai ficar sempre em ordem, de acordo com a necessidade dele. A sua necessidade é diferente da minha. Então, eu faço um diagnóstico primeiro, para depois determinar a sua manutenção. Isso é muito barato e a eficácia é enorme. Jovens que usam aparelho, corre e faça isso, porque o aparelho é um fator de retenção de placa e pode gerar uma série de outros problemas. Né? Então, pergunte do protocolo GBT para o seu colega, pro seu dentista, ou pergunto para os meus colegas, quantos conhecem? Poucos conhecem ainda. Deve ter uns 300 equipamentos no Brasil hoje. Muito pouco para a classe odontológica. Para a classe odontológica. Que existe. Mas a primeira coisa muitos falam, estou namorando, é meu sonho de consumo, mas não sabe fazer a conta. Não sabe fazer a conta. Eu posso fazer uma boa profilaxia assim? Posso. Não é igual, mas posso. Quem pode mais, pode menos. Eu estou aqui para falar o que tem de melhor. E falo para vocês, não é mais caro do que a profilaxia que você já está fazendo hoje por aí. Que o custo dela, de repente, até do custo que ela tem no consultório, né? Não, é tranquilo. É uma experiência. Eu sou periodontista. Incomoda, dói, tratamento, tudo, ultrassom. Hoje, não tem mais nenhum problema quanto a isso. Estamos no outro mundo, nós estamos indo para 2025. Não dá para fazer a mesma odontologia de quando eu dei aula, muitas coisas eu não falo mais. Eu não faço mais e não dou aula de coisas antigas. Mas tem muita gente que usa essa... Parabéns! Modernize-se. Faça plano de negócio. Dentista tem essa deficiência na formação dele. A gente aprendeu assim, na vida, né? Pela necessidade da vida. A necessidade faz o sapo pular. Então a gente saiu pulando por aí. Tá? Mas procura saber. Isso talvez, a nível de profilaxia, é fora da curva. É outro nível de profilaxia. E é barato, não é caro. Aí um profissional que quer trabalhar com isso, que tipo de curso que ele tem que procurar para trabalhar com esse protocolo? Nada. O curso é dado pela EMS gratuitamente. Workshop, eu sou um dos speakers no Brasil, eu sou também. A gente dá uma aula teórica e um hands-on para aprender a usar o aparelho. É muito simples. Você de cirurgião dentista está ouvindo isso? Vai lá na EMS, que a gente pode ajudar. E assim como na DMG, que é uma empresa alemã que a gente faz a gestão há 16 anos, né? Hoje nós temos fluxos digitais com impressão 3D, que até aquelas placas de clareamento são feitas de maneira digitais, né? Trazendo muito mais conforto e segurança para os pacientes. Tem muita coisa nova, muita coisa nova. Bom, então, eu gostaria que você falasse um pouco da DMG, que DMG é uma empresa alemã aí, que mexe com alta tecnologia aí. Queria que você contasse um pouco aí o que exatamente tem na DMG de bom aí para quem não conhece, até para aí é mais voltado para o colega cirurgião dentista, não tanto de utilidade pública como a gente veio falando até agora. Por isso que eu me detive um pouco de falar nisso, mas rapidamente ele é uma empresa de 63 anos de origem alemã, em Hamburgo, a fábrica, tem algumas subsidiárias, uma delas aqui no Brasil, tem Estados Unidos, Grã-Bretanha, China, Polônia, e ela trabalha com materiais de alta performance. Basicamente, o mais conhecido são os materiais de moldagem, aquela moldeira aqui, né, que a gente põe na boca, faz aquela molde, tudo, são materiais de alta performance, cimentos, resinas, materiais de consumo, propriamente de dentista, e agora está partindo para toda uma área de digital, de impressões 3D validadas. Então é uma marca da DMG chamada Dental Myo Connect. Então nós temos software, hardware e as resinas, porque o grande problema, que é o futuro também, é a impressão 3D.
Nós faremos tudo a nível de impressão 3D. E estamos evoluindo na odontologia. Ainda está começando, mas já num nível bastante interessante. E a DMG tem um fluxo digital para placas de mordida, placas de clareamento, modelos, tudo, e que são validados. Ou seja, a impressora conversa com o software e conversa com os acessórios, que é a lavadora e a cura. Depois que você faz uma impressão 3D, ele vai para uma cuba de lavagem com álcool isopropílico e depois ela sofre um banho de luz para fazer a polimerização final. Para que esse produto final seja de alta qualidade, os parâmetros têm que ser conhecidos entre os aparelhos. E o grande problema é quando você monta Frankenstein, você compra impressorinha, não vou falar da onde, mas todo mundo sabe da onde, no Mercado Livre, vamos falar só isso, não falar o site outro, mas que seja de impressorinha baratinha, a lavadora baratinha, a cura baratinha, uma resina de outra marca, junta, sai tudo mais ou menos. No fundo, você cirurgião dentista, tem na DMG os melhores materiais de alta performance do mundo. Então, na primeira prateleira, se não conhece, venham conhecer também o CEOSP no Congresso em janeiro, estaremos lá, e que vale a pena, vale a pena. É o que eu falo, você pode não usar, mas tem que conhecer. A gente sabe o que é uma Ferrari, sabe o que é uma Lamborghini, sabe o que é um Porsche. Posso não ter, mas é do que se trata. Agora, não saber nem que existe, achando que o que você está fazendo é a melhor coisa de todos, esse é o grande problema. Às vezes está muitíssimo enganado, né? E acho que a gente precisa ter uma coisa chamada educação continuada. Seja qual for a área, o mundo anda, o mundo roda e o mundo muda. Se a gente ficar no mesmo lugar, o jacaré pega, né? Então, se mexam, né? Se reavaliem. E essa análise crítica precisa ser feita, uma autocrítica precisa ser feita. A gente, e ainda os mais velhos, se a gente não fizer isso, molecada passa por cima, né? E está aqui para deixar legado, não para ser atropelado por eles. Né? Então vamos em frente, vamos jogar todo mundo junto, tem espaço para todo mundo. É isso aí. Bom, Borelli, agradeço aqui sua participação, aqui esses esclarecimentos bem diferentes aí do que eu costumo conversar aqui nesse programa, que eu converso com muitas pessoas aí de negócio, tecnologia, e dessa vez aqui nós falamos aí de algo aí que é imprescindível aí, que é a boca da gente, né? Falando bem, de uma forma bem popular aí. Então agradeço aí sua participação aqui no programa. Eu agradeço. Eu acho que o papo aqui mereceria uma continuidade aí, então no futuro próximo aí nós podemos marcar novamente. Acho que sorrir é importante, eu vou parafraseando Charles Chaplin, o dia sem um sorriso é um dia perdido. Então sorriam bastante, que toda vez que a gente chega com um sorriso, a gente consegue coisas bacanas na vida. Tá certo. É isso aí. Então, para você que nos assiste, agradeço a tua atenção aí, espero vocês no próximo Papo na Cidade, eu, Garcia, aqui na TV Humana. Muito obrigado e até lá.